Romanos capítulo 1, versículo 6 diz assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui que todos são chamados para serem de Jesus Cristo. Todas as pessoas têm a oportunidade de serem salvas. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Nós não podemos parar, pessoal. A volta de Cristo está mais perto do que a gente pensa. Quando pensa que não, Jesus está aí às portas. E nós temos que falar de Jesus. Agora, muitas pessoas têm a oportunidade de receber o convite para ser de Jesus e não tomam uma postura, não tomam uma atitude. Então ele está dizendo que nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Se ele fala para ser, é porque tem muita gente que não é. Tem muita gente que não é de Deus. Tem muita gente que não é de Jesus ainda. Para ser de Jesus, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o próximo passo é passar pelas águas. É o batismo. Se a pessoa ainda não fez isso, ela ainda não é de Deus, ela não é de Jesus. E infelizmente, se ela partir, ela vai sofrer a eternidade toda. Então, as pessoas estão rejeitando esse convite. Você quer ver o negócio? João capítulo 1, deixa eu mostrar algo aqui para vocês. João capítulo 1, Evangelho de João, só você voltar um pouquinho. João capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Os judeus rejeitaram Jesus. Como nos dias de hoje, tem muita gente rejeitando a Jesus, rejeitando a sua palavra. Só que um dia vai pagar um preço muito alto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então muitas pessoas estão desperdiçando esse privilégio, mas diz a Bíblia que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todas as pessoas que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e seguem a sua palavra, essa pessoa é filha de Deus. Ela tem o nome dela escrito no livro da vida. É claro que tem que perseverar na palavra, na santidade, servindo ao Senhor. Então é importante, nem todos são de Jesus, porque muitos não querem. Você quer ver outra coisa? Volta um pouquinho, Lucas capítulo 14. Lucas 14, o versículo é 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, quer dizer, se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, ou que me desculpe. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, aqui é Deus, né? Isso aqui é uma parábola. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste,
e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Um homem chegou e falou assim para Jesus: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Esse reino ele é real. Esse reino é inabalável. Esse reino é o reino de Deus, pessoal. E muitas pessoas ficam focadas somente nesse mundo, mas o reino de Deus ele é real. Tem muita gente que quer comer pão lá, que quer andar lá, que quer morar na cidade celestial, mas não quer renunciar. E muitos que estão sendo convidados, porque aqui Jesus disse claramente que nenhum daqueles que foram convidados e rejeitados vai provar da ceia do Senhor. Vai perder a salvação, vai perder a eternidade com Deus. As pessoas não estão entendendo qual é o Evangelho. Para a pessoa ser do reino de Deus, ela tem que renunciar a esse mundo. Ela tem que renunciar aos prazeres desse mundo, renunciar ao pecado. Porque não tem como morar com Deus. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita, irmãos, em um coração materialista. Não. Deus foi preparar lugar, que o Senhor Jesus foi, somente para aqueles que renunciaram a esse mundo, que renunciaram ao pecado. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque eu sou tentado e você também é. Tentado, você ser tentado é uma coisa, mas o pecado é outra. Então nós devemos despertar, porque o diabo quer tirar a gente de cena. O diabo já está condenado, pessoal, à eternidade. Tem gente que pensa que o diabo é uma figura fictícia. Não, ele é real. E ele já está condenado, mas ele não quer ir sozinho, com a legião de demônio dele. Ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Por isso ele faz as pessoas se apegarem a esse mundo, às coisas deste mundo. Quem foi chamado para ser Jesus e aceitou Jesus, você pode perceber que eles abandonaram as coisas do mundo. Eles não querem mais, porque eles experimentaram da água que Jesus deu, a água da salvação. Jesus disse assim: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, porque essa água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. As pessoas que experimentaram dessa água não têm mais saudade do mundo, das coisas que ela fazia, do pecado que ela cometia, não. Ela descobriu algo melhor, porque ela experimentou dessa água, ela bebeu desta água. Então, bem-aventurado, feliz, que um dia vai estar com Deus e vai se assentar à mesa com Ele, vai andar com Ele. Ô irmão, lá não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto. Quem foi do mundo e saiu de lá e veio para Cristo, mais uma vez, não tem saudade nenhuma de voltar para lá. Ele preferiu abrir mão para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor estar com Jesus, estar na eternidade com Ele. E muitos aqui perderam a oportunidade. Aqui ele está dando um exemplo que muitas pessoas foram convidadas para a ceia do seu filho, e muitos não quiseram. Muitos começaram a dar desculpa: eu acabei de casar, não dá para mim não. Acabei de comprar uma casa, não vai dar para mim ir. E nos dias de hoje, não sei se vocês estão percebendo, se vocês perguntassem, principalmente tempo atrás aí, qual que é a sua religião? Eu sou católico. Mas a maioria é católico não praticante. Se você sair hoje, fazer uma pergunta: você é evangélico? Sou. Mas não é praticante. Tem muito evangélico como católico hoje em dia, não pratica a palavra de Deus. O nome é bonito. Há diferença para quem serve a Deus e para aquele que não serve. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vale a pena, irmãos. Mas muitos estão rejeitando esse convite. Tem muita gente que vai chegar um dia como aquele muito triste, como aquele rico, na parábola do rico Lázaro, teve o cordado de salvação, mas rejeitou. Lá no inferno ele falou: o Senhor lhe acordou em tormentos. Quando a pessoa parte em Jesus, pessoal, isso é verídico.
real, sem brincadeira. A pessoa partiu sem Jesus, ela já vai direto para o inferno. Tem gente que fala, não acredito nisso. Não importa se a pessoa acredita ou não. Está na Bíblia, Deus não mente. Irmão, coisa é séria. E aí ele acordou em tormento e falou, Abraão, molha um pouco. Fala para o Lázaro vir aqui molhar minha boca com um pouquinho de água. Pelo menos dele. Para Abraão, manda alguém na minha casa avisar os meus irmãos para que não venham para esse lugar de tormento. Não dá mais. Se você conhece alguém que morreu sem Jesus, está lá, pessoal. Nós temos que falar do amor de Cristo. Agora, infelizmente, tem gente que não vai querer. Não vai querer. E não é só isso. O inferno já é terrível. Só que o inferno, ele vai ser lançado depois do juízo, e vai ter o julgamento ali. O inferno, ali é tipo de uma prisão. Vai ter o julgamento do trono branco, e depois que não foi achado escrito no livro da vida, vai ser lançado aonde? Não? Alguém se lembra? No lago de fogo, irmão. Então a coisa é séria. Mas eu, como costumo dizer, tem gente que está interessada em pregar isso. Tem muito pregador que vai fazer muita gente para o inferno, porque só prega o povo quer ouvir, não prega a verdade como deveria de ser. O céu é real, irmãos. O inferno também. Jesus Cristo, por que você acha que ele pagou esse preço, sofreu todo? Para a gente ser religioso? Não, não sou evangélico. Tá, e daí? E daí isso não é praticante? A Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis, pessoal. Quem tem minha idade mais ou menos aí, tem percebido muitas coisas. Quem já tem um tempo de conversão sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. As igrejas estão se esfriando, pessoas estão se esfriando, pessoas não têm mais aquela gana por Deus. É o que eu vou falar já aqui, a outra parte. Uma coisa é a pessoa ser de Jesus, irmãos. Outra coisa é ela ter comunhão. Louvado seja Deus se todos fossem de Jesus, se todos aceitassem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ah, se todos fizessem isso, como seria maravilhoso. A pessoa seria salva. Só que não é só para ser de Jesus, tem que ter comunhão com Ele. Tem muita gente que é de Jesus, mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus. E não se escandalize, vão pôr de 70% a 80%, por exemplo. E geralmente essas pessoas que não têm comunhão só conhecem a Deus, já ouvi falar e eu vou te provar na Bíblia. A pessoa que tem intimidade com Deus é diferente, irmãos. Geralmente quem é de Jesus, mas não tem comunhão, ele age mais na razão. Ele faz mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Porque para ter comunhão com Deus, é necessário ter uma vida com Ele. Não basta ser somente de Deus, mas tem que ter comunhão com Ele. Como? Examinando as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, tendo uma vida de oração. Isso é comunhão. Saber quem é Deus é uma coisa, conhecê-lo é outra. Eu sei que é o presidente da República, que é um governador, por exemplo. Eu sei quem é, mas eu tenho comunhão com ele. Tem muita gente que é assim com Deus. Não, nós temos que ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. E é tão prazeroso, é tão gostoso quando você renuncia um tempo para ficar com Deus, para ler as Escrituras. Isso é maravilhoso. O crente que não tem comunhão com Deus, na maioria das vezes é um crente que vai agir mais conforme a sua mente. É diferente. Quando a pessoa é fortalecida por Deus, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é diferenciada, não porque ela é melhor. Não existe ninguém melhor do que o outro. Mas quem tem comunhão com Deus é diferente. E não se escandalize, tem pregador que não tem não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. E eu sei que eu estou falando para vocês, com todo temor a Deus. Com todo temor a Deus. Às vezes tem membro, às vezes tem obreiro que conhece muito mais a palavra do que ele. Não pode ter experiência de obra, que é
uma coisa, outra coisa diferente. Mas a lei de conhecimento, palavra de oração, às vezes é mais consagrado que o próprio pastor, que conhece. Vocês estão entendendo, pessoal? E é bíblico isso. Salmo 119, lá, 98. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque eu medito a tua palavra. Comunhão com Deus. Eu vou dar 2 versículos aqui, praticamente. A diferença de ser de Deus e ter comunhão com Deus. Vamos para Jó, capítulo 1. Jó é antes de Salmos. Se você abrir Salmos, Jó capítulo 1, versículo 1. Eu não vou entrar nos detalhes da vida de Jó, o que Jó passou, não, a mensagem não é essa hoje. Olha o que diz, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha aqui que é um homem que era de Deus, Jó. Ele era um homem sincero, não era um cara falso, ele era sincero. Vê que tinha que falar, ele falava. Uma coisa é você ser sincero, outra coisa é você ter falta de sabedoria, pessoal. Porque a sinceridade, você tem que ser moderado. Tem que saber a hora certa de falar e como falar. Ele tem que ser sincero, mas saber falar com a pessoa. Você pode matar alguém, você pode escandalizar alguém, você pode machucar alguém. Você tem que saber falar. Amém? Então ele era sincero. Ele era reto, a pessoa honesta. Além disso, ele era o quê? Temente a Deus. Ele respeitava a palavra de Deus. Ele trazia tudo para falar. Porque uma pessoa temente a Deus, irmãos, é a pessoa que respeita a palavra. Aquela pessoa que traz tudo para a palavra. E ela rejeita se tiver alguma coisa em desacordo com a palavra. Outra coisa, se desviava do mal. Ele se desviava. Sabia que ali tinha uma aparência de mal e fugia. Vocês estão entendendo, pessoal? Ele era de Deus. Porém, todavia, contudo, vamos para Jó 42. Jó 42. Diz assim o versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó lhe disse isso quando estava doente, para morrer, quando ele estava de luto, tinha perdido seus 10 filhos, tinha perdido todos os seus bens. Jó, como se fosse no dia de hoje, era uma pessoa milionária ou bilionária, se fosse no dia de hoje, e ainda enfrentando luta no seu casamento. E ele disse, foi nessa situação: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, pensamentos pode ser impedido. Agora, o que eu quero falar é isso aqui: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo. Não pode não. Olha o que já falou: os meus ouvidos ouvi, mas agora veio os meus olhos. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele era sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas não tinha comunhão com Deus como deveria de ter. Não tinha intimidade com Deus como deveria de ter.
Tem muita gente que é de Deus, irmãos, mas não tem comunhão, não tem intimidade. Imagine, é que nem uma igreja. Uma igreja que não tem comunhão é um clube social, irmão. Tem que ter comunhão. Amém, pessoal? A igreja de início era assim. Atos capítulo 2 fala. A igreja não pode ser um clube social. A igreja é um organismo vivo, diferente. Não pode ser uma coisa fria. Às vezes a pessoa vem para a igreja e sai pior. Nós devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Tem gente que é de Deus, mas às vezes não ama o seu próximo. E está pecando, porque o segundo mandamento é amar o teu próximo a ti mesmo. Mas qual é a mensagem de hoje? Tem muita gente que é de Deus, mas não tem comunhão com Ele. Eu não estou falando daqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. A pessoa que não tomou uma decisão por Jesus, coitada dessa pessoa. Se ela partir, por exemplo, esse problema que teve aí, esse tiroteio que teve lá em Suzano, tem uma pessoa, um pastor amigo meu, uma pessoa que conhecia Jesus, um jovem de Jesus, 16 anos, acabou morrendo. Era de Jesus. E é muito triste o que aconteceu. Por mais triste, imagine se a pessoa não é de Jesus, irmão. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei minha hora não, irmão. Eu não sei. Aproveite a oportunidade, se o mundo é passageiro. Se o mundo fosse bom, estava nele até hoje. Isso é uma desgraça. O diabo está matando, roubando, destruindo aí. As pessoas estão se enganando. Quem já foi de lá sabe o que eu estou falando. E veio para Jesus e não quer voltar não. Quantas vezes eu chegava num lugar de festa, já disse aqui para vocês, quando chegava lá me dava uma raiva, o que eu estou fazendo aqui, deixando minha esposa e filho dentro de casa. Quantas vezes eu fiz isso? Bebendo, vivendo como solteiro. Um dia me apresentaram a Jesus, deixei tudo isso. Na época eu tinha uma pilha de disco, joguei fora, gastava todo praticamente o dinheiro em disco. Naquela época era disco, né? Quando eu me converti, estava começando o CD. Fiquei tudo fora. Aquilo lá não me preenchia mais. A pessoa renuncia quem teve um encontro com Jesus. Ela só quer saber das coisas de Deus. Deus passa a ser prioridade na vida dela. Amém, pessoal? Eu senti no meu coração trazer essa palavra. Olha, que Deus fale muito com você, como tem falado comigo. Uma coisa é ser de Deus, outra coisa é ter comunhão com Ele. Tenha comunhão com Ele, lê a Bíblia. É uma vergonha o cristão que nunca leu a Bíblia toda. Se lê de 3 a 4 capítulos por dia, lê a Bíblia em um ano. 3, 4 capítulos, passou não tem um tempo. 3, 4 capítulos. 10, 15 minutos. 10 a 15 minutos. A pessoa não sabe o que é comunhão, intimidade. Aí vai vir mais pela razão, por isso que encontra no testemunho de Jeová, faz a cabeça e acredita. É levado por todo o vento de doutrina, é criança, é menino. Tem coisas que às vezes eu falo aqui para alguns, é pesado, porque ainda é menino. Não está experimentado nas coisas espirituais. Não se escandalize. É pregador. Um dia eu estava conversando alguns assuntos. Rapaz, eu percebi tantos anos no ministério criança. O apóstolo Paulo chegou a falar, não pôde falar como espiritual, mas como carnal, como uma menina, com leite nos criei. É coisa séria. Tem coisas que se eu falar aqui, vou dizer, o pastor está no ponto, pastor. Não é nada disso, isso é maturidade, é crescimento espiritual. Então tem que crescer, tem que sair das traumas. Não queira ser aquele crente sendo carregado, sendo mimado. Filho mimado é terrível, pessoal. Quem mima filho vai ter problema futuramente, faz tudo que o filho quer. Passa a mão na cabeça. Não, tem que repreender na hora que tem que repreender, tem que chamar a atenção.
aí dá tudo para o filho, ainda fala assim, ó, se você parar de bagunçar, eu te dou isso. Pronto. Não se mima, filho, seja homem, seja mulher. Escuta o teu usar, quando crescer vai ser um bobão na vida, não pode ser um aproveitador na vida. Não se mima, filho. Você pensa que Deus mima a gente? Você está enganado. Deus não leva para o deserto. Vamos lá, você tem que aprender a se virar. Lembra da águia? Quando nasce o filhotinho, chega um momento que ele lança do ninho. Aí vai aleijando, tem pais que estão aleijando o filho. No dia de hoje, às vezes chega numa casa, a louça está ó, e a filha delicada não tem no móvel, não pode deixar que a mãe lava mesmo. Como pode isso? Imagina, aquela filha vai casar. E você acha que o marido não vai gostar? Tem que deixar no deserto às vezes. Você tem que ensinar. Deus nos ensina pela palavra. E às vezes vai nos levar no deserto, ou às vezes vai nos permitir ser tentado por Satanás. A gente precisa crescer. Que Deus fale mais no seu coração. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte.